Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Nós estamos lendo um livro aqui, A Doutrina Bíblica dos Anjos, estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestes, é escrito por Severino Pedro da Silva, e a parte de hoje é O Anjo do Senhor, parte 19, beleza? Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Vamos lá então. O Anjo do Senhor. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água do deserto, junto à fonte do caminho de Sus. Gênesis capítulo 16, verso 7. Sobre este enigmático anjo do Senhor, veja o que diz o Dr. Geo Goldman. Lembrando-nos que aqui está trazendo a ideia do Geo Goldman. Vamos virar a nossa atenção agora para essa figura gloriosa e única, o anjo do Senhor, Notemos o que se diz dele. Ele é um homem, Juízes capítulo 13, verso 6 e verso 11, mas nada se diz se ele possui aqui características extraordinárias, como asas ou auréolas, como os homens gostam de delinear os anjos do Eterno. Ele também é o Eterno. Juízes capítulo 13, verso 22. O versículo 16 de Juízes, do versículo 13, ou do capítulo 13, sugere que o princípio Manoé, o pai de Sansão, não reconheceu que foi o Eterno que falaram, mas depois sim, versículo 21, descobriu que não foi nenhuma outra senão o próprio Eterno mesmo. Ele declara ser seu nome secreto ou admirável, ser. Juízes capítulo 13, verso 18. E a mesma palavra traduzida por maravilhoso, que aqui está oculto e revelado em Isaías 9, 6. Assim, segundo a ideia do autor, Jacó lutava com esse ser maravilhoso. Gênesis capítulo 32, verso 22 a 32. Que Moisés chamou de um homem. Gênesis capítulo 32, verso 24. E do Eterno. Gênesis capítulo 32, verso 28 e verso 30. Quando escrevia o Pentateuco, a mulher de Manoé queria saber o seu nome, mas o pedido, à semelhança de Jacó, foi negado. Esse nome não foi revelado até muitos anos mais tarde, quando foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel. O autor aqui está fazendo uma comparação. Um problema que muitas pessoas fazem é o quê? Pegar passagens que estão em um determinado local e pegar passagens que estão em outros locais para poder construir o pensamento dele. Isso aqui tem que tomar muito cuidado com isso. Aí ele está dizendo que o nome, no nascimento de Jesus lá na frente, foi revelado o nome que alguém perguntou lá atrás. Entendeu? Não faz sentido, mas vamos continuar. Chamarás o seu nome Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Isso aí já está lá em Mateus capítulo 1, verso 21, Lucas capítulo 1, verso 31. Este é o seu nome sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, verso 9. O anjo do Senhor é identificado como sendo o próprio Cristo. Aqui ele está trazendo que o anjo do Senhor é identificado como sendo o próprio Cristo, mas tem outras passagens que não faz sentido, entendeu? Que coloca um anjo do Senhor para um anjo que está
em nome do Senhor. Vamos continuar. Aí ele traz Malaquias, capítulo 3, verso 1, né? Apocalipse, capítulo 8, verso 3, e Apocalipse, capítulo 10, verso 1, para poder sustentar os seus argumentos. Observamos, depois você lê as referências para você ver se faz sentido ou não. Observamos o significado do argumento. O nome do Eterno de Israel estava sobre este anjo para garantir a autoridade suprema, Êxodo capítulo 23, verso 21. Ele tinha poder para perdoar pecados como o Filho do Homem, Êxodo capítulo 23, verso 21. Mateus capítulo 9, verso 6. Esse anjo representa também a presença do Eterno, Êxodo capítulo 23, verso 21. Êxodo capítulo 33, verso 14. Literalmente, esse anjo representava a face do Eterno. Colossenses capítulo 1, verso 15. O anjo do Eterno prefigura indiscutivelmente o ministério da encarnação. Além disso, ele é o modo acidental da presença e da ação do Eterno no meio do seu povo. Fontes eloísta do Pentateuco viram nele a figura, a segunda pessoa da Trindade. Outros, porém, não opinam assim. Então, você vê que é um assunto não é bem definido, né, no meio dos estudiosos. Mas isso não afasta a força do argumento, defendido pelas Escrituras e aceito pelos cristãos de todos os tempos, que sempre pensaram assim. Uma parte das pessoas pensa dessa forma. Para nós, o anjo do Eterno, ou o anjo do Criador, como traduz o original grego, é o próprio Messias. Deus age desde do céu, seu anjo aparece e fala diretamente na terra, mas isso não afasta a possibilidade de o mesmo agir e falar absolutamente como o próprio Eterno. O Eterno age plenamente por meio dele. Nele está meu nome, em Isaías, capítulo 63, verso 9. O Messias é chamado o anjo da sua face, enquanto que em Malaquias 3:1, onde dois anjos, aqui está falando dois anjos, mas a palavra também é traduzida por mensageiros, né? São mencionados. O primeiro refere-se a João Batista e o segundo, porém, a pessoa do Messias. Em muitas passagens, ele é virtualmente identificado como eterno, com o Eterno, com extensão da personalidade divina, e fala não meramente em nome do Eterno, mas fala como um próprio ser divino, na primeira pessoa do singular. Assim falou H, Gênesis capítulo 16, verso 7, a Abraão, Gênesis capítulo 22, verso 11, a Jacó, a Moisés, a todo Israel e a Gideão. Algumas vezes, no entanto, ele é distinguido do Eterno, como em 2 Samuel 24:16 e Zacarias capítulo 1, verso 11 e 13. Isso dá maior ênfase a que identificamos diretamente com o Messias. Então você observa que o autor aqui, ele pega todas as passagens que os anjos falaram na Bíblia hebraica, ele pega como um argumento de que era o Messias que estava falando com eles, era Jesus. É bem difícil de seguir essa linha de pensamento. Eu não creio dessa forma. Vamos continuar. O anjo do Eterno é expressão vulgarmente usada na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, para designar o próprio Messias em várias de suas manifestações antes da encarnação. E, por consequente, essas manifestações foram feitas pelo próprio Messias. Assim sendo, o anjo do Senhor, que algumas vezes aparece como anjo do Eterno, ou como meu anjo, quando o Eterno fala, é representado como um ser celeste enviado pelo Eterno para tratar com os homens como seu agente ou embaixador pessoal e porta-voz, né? Então
é uma interpretação que pode ser também de outros anjos, né, que são mensageiros. Em muitas passagens ele é distinto do Eterno, mas depois é identificado como sendo de fato a personalidade divina em sentido uno. Quanto à função, o anjo do Eterno aparece algumas vezes como sendo agente de destruição e de julgamento. Segunda Samuel 24:16, 2 Reis 19:35, Salmo 35, capítulo 6, versículos 6 e 7, Atos, capítulo 12, verso 23. Da proteção e livramento, Êxodo, capítulo 14, verso 19, Salmo 34:7, Isaías 63:9. Em Daniel, ele aparece também como agente do livramento. Daniel capítulo 3, verso 25. Atos capítulo 12, verso 11. Ele oferece orientação e fornece instruções. Gênesis capítulo 16, verso 7. Mateus capítulo 2, verso 17. Atos capítulo 8, verso 28. Ele não é conhecido imediatamente e nem mesmo quando fala, mas todos os aceitam como sendo de fato um ser divino e também como o Eterno. Gênesis capítulo 16, verso 13 e etc. Essa passagem aqui, pessoal, terminamos aqui esse vídeo, ela é bastante assim confusa. Eu não acredito, né, que quando existem as manifestações ali na Bíblia hebraica, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento, ali seja o próprio Messias. Eu não acredito, né? Então, tem algumas pessoas que crê dessa forma, né, que ali é o próprio Messias, né, em ação. Mas não creio dessa forma e também vemos que lá está falando um anjo do Senhor, né, um mensageiro do Senhor. Não está se identificando como sendo o próprio Messias. Beleza? Então tá aí, que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.